Olá, meus queridos! Terça-feira, dia de aula ao vivo, mas dessa vez não vai ser ao vivo, porque eu estou viajando nesse momento. Eu devo estar lá no Peru, lá em Cusco, se tudo ter dado certo, estiver tudo tranquilo. Mas eu fiz questão de pelo menos não deixar vocês sem aula, sem nada à noite, para vocês entenderem como é que as coisas funcionam, como é que as coisas andam no espiritual, como é que as coisas funcionam de fato, né? Então nós vamos tentar mesclar aula com bastidores, vamos fazer uma mistura de tudo. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Bom, como é que foi essa viagem da espiritual? Por que é tudo tão maluco? Por que é tudo tão rápido? Por que é tudo assim tão intenso? Bom, deve ter algumas explicações por aí, deve ter algumas questões que a gente não entende muito bem, mas faz parte, né? Aliás, tudo faz parte. Então tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E o que acontece é mais ou menos o seguinte. Bom, tudo de certa forma começou com um desejo de eu ter um cajado. Porque eu já tinha visto, eu já sabia que eu tinha que estar num deserto com um cajado na mão. Isso é um praxe, já sabia disso. Então, eu sabendo disso, eu fiquei tentando correr atrás, tentar encontrar, tentar achar. Fiquei uns 3 anos que eu perguntava pra minha esposa, ó, fica de olho aí, vê se acha um cajado. E não achava, não achava. E de repente apareceu um índio do nada, lá do Peru, e o índio pegou e falou, olha, é assim, assim, assado, é isso e aquilo, tal, é assim, assim. E as coisas foram andando, e as coisas foram desenrolando, se assim podemos dizer. Muito bem. Só que é o seguinte, eu sabia que eu tinha que viajar. O índio falou, olha, vai ser muito importante você ir, você vai lá no Peru e você vai ver a grande nave. O índio não falou que eu ia ser batizado, mas eu sabia que eu preciso ser batizado. Então eu deduzi que eu seria batizado, porque se o índio falou que a grande nave chegou, então eu falei, puxa, é ali que eu vou precisar e vou ter e a coisa vai acontecer. Muito bem. Mas professor, o espiritual não chega a falar para nós, ele não avisa nada, ele não incentiva nada, ele não explica nada. Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que não funciona? Inclusive, como provavelmente eu não vou conseguir estar ao vivo com vocês no chat, se aparecer perguntas, depois vocês deixam escrito, eu vou tentar responder, não sei se o hotel vai ter, como responder ou não, mas eu vou fazer o esforço total para isso acontecer. Vou tentar fazer um esforço ao máximo de nos bastidores fazer, nem se for vídeos curtos, mas fazer alguma coisa e passando para vocês. E aí, o que acontece é o seguinte, muito bem. Eu estaria fazendo como é que fala? As transmissões para vocês, né? E para a gente andar. Mas voltando para o assunto da espiritualidade. Conforme a gente vai andando dentro da espiritualidade, o espiritual vai jogando coisas que a gente sabe que vai ter que fazer, pontos que ele sabe que a gente vai ter que fazer. Só que ele não fala a hora, o dia, ele não fala nada, ele simplesmente deixa no ar. Mas professor, por que isso acontece? Não sei, simplesmente acontece, é assim que acontece. É assim que é, nem mais nem menos. Se vocês olhassem para mim, olha para mim em vídeos antigos, olha como é que era meu cabelo. Olha como é que eu tô ficando. Olha imagens de Moisés antigo, olha como é que eu tô ficando. De Noé antigo, olha como é que eu tô ficando. Eu tô parecendo uma caricatura, já tô virando um personagem. Aos poucos tá tomando uma forma de um personagem. Não sei se esse personagem vai ser personagem mesmo, não vai. Como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que não é, não sei. Tudo muito incógnito, né? Tudo é uma grande incógnita. Não sei se vai para um lado, se vai para o outro, se vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro, como é que não é. Vão ser surpresas que vão acontecendo. E dentro dessas surpresas acontecendo, nós vamos fazendo os nossos pensamentos, as nossas reflexões, juntando pecinhas. Por isso que eu sempre falo para a pessoa, vai juntando pecinhas. Porque é assim que o espiritual faz. Ele não chega e dá tudo mastigado. Mas poderia, claro que poderia. Um espírito poderia aqui chegar e sentar e ficar batendo papo comigo. Olha, Ricardo,
Olha, amanhã vai acontecer tal coisa, depois de amanhã tal coisa, depois de amanhã tal coisa. E depois você vai fazer isso e aquilo, aquilo outro. Gente, você pode tomar por base os discípulos de Jesus, por exemplo. Os discípulos de Jesus, se você fosse fazer uma análise com os discípulos de Jesus, o que os discípulos de Jesus faziam? Simplesmente o quê? Ué, simples. Os discípulos de Jesus questionavam Jesus porque eles não entendiam nada. Só que questionavam Jesus e Jesus respondia com parábolas. Ou seja, não respondia nada. Ficava mais difícil ainda de entender e mais difícil ainda de conseguir absorver e saber de fato o que está acontecendo, como é que não é. O espiritual, infelizmente, é assim. Ou felizmente. Tem um porquê para isso. Qual é o porquê? Eu deduzo, mas saber, eu acho que eu não sei. Pode ser N coisas. Pode ser que simplesmente seja uma explicação profunda, como se eu falar eu estou interferindo no livre-arbítrio, se eu falar como é que não é, a pessoa pode decidir em querer fazer ou não fazer, em fugir ou deixar de fugir. Porque dependendo de como é que é, já pensou? O espiritual chega para mim e fala assim, olha, você provavelmente vai morrer ali. A probabilidade de eu morrer ali é alta. Então eu vou fugir. Então eu posso alterar isso daí, certo? Nós podemos alterar e mudar todo o cenário e mudar todas as coisas. Então eu acredito muito que o espiritual não confia nas decisões humanas, por mais que elas sejam apegadas a Deus, por mais que, olha, o professor está junto de Deus, mas pode ser o que for, moço. Se chegar em umas decisões meio braba, é difícil você pegar e falar, não, eu vou para aquele buraco ali, eu vou para aquele caminho. É difícil. Venhamos e convenhamos, é difícil. E aí, gente, nesse percurso, nesse caminhar, nessa labuta, né? Essas coisas assim que podemos dizer, fica mais à vontade, né? Estamos aqui batendo papo. Deixa eu até para baixar mais, né? Cruzar as pernas um pouquinho e conversando com vocês. E aí, gente, o que acontece é o seguinte. Dentro dessas situações que o espiritual vai jogando, nós vamos entrar um pouquinho no exemplo do peru. Então eu tinha o índio que me apareceu do nada. Então eu já sabia que eu tinha que ter um cajado. Apareceu um índio do nada. E esse índio do nada começou a passar informações para uma das moderadoras lá em Santa Catarina. E tudo a novela começou. Então começa a passar informações para a pessoa lá em Santa Catarina. Essas informações começam a chegar para ela e são de interesse à minha pessoa. Eu começo a ver o índio, eu começo a ver o ritual, eu começo lá e pergunto, olha, aconteceu isso, aconteceu, foi isso, foi. A mediunidade começou a fazer um link, começou a ligar um ponto com o outro. Nesse ligar um ponto com o outro, a gente foi caminhando, a gente foi dando corda, se assim pode se dizer. Até num ponto onde o índio de lá fez algumas revelações. Ele pegou e falou que a bolinha de luz que eu tanto estava pedindo para Deus, ela iria estar comigo. Só que ele não falou quando e onde. E ele falou que se eu fosse lá no Peru, eu iria ver a grande nave. Mas ele não falou que a bolinha ia vir com a grande nave dessa do Peru. Ele falou que eu ia ter a bolinha de luz comigo, que eu tanto pedi para Deus, que é um anjo. E sem falar nada para ele. E esse índio pegou e falou que era para eu fazer o cajado. Desculpa dos bocejos, mas eu estou regulando a minha energia porque eu estava numa agitação tão grande. Porque o dia que eu estou gravando é o dia 16/10. O dia que eu comprei a passagem
que eu fiz uma loucura tão grande na minha vida que vocês não têm noção. Foi simplesmente um furdunço, uma correria sem precedentes. Mas tudo tem um porquê, tudo serve para alguma coisa. E aí, nesse caminhar, nessa situação, o que aconteceu? Esse índio pegou e foi buscar o cajado para mim, arrumou o cajado, me trouxe o cajado, a Tequinha veio e me trouxe, a moderadora me trouxe o cajado. Eu fiz o ritual do índio e falei, realmente eu não preciso ir pro Peru, obrigado, mas é muito importante eu ir pro Peru. Então não tinha a necessidade, mas tinha a importância. E eu cheguei e fui, poxa, mas eu preciso ir pro Peru, mas eu tô com a minha mudança para fazer. Eu vendi meu apartamento, eu vou ter que mudar para Birigui. Como é que eu vou pro Peru, sendo que vou estar lá em Birigui? Como é que eu vou fazer? Vou largar minha esposa sozinha? Eu vou ter que ter gente já morando comigo, então esse é um dos motivos de eu querer pessoas morando comigo. Vou cruzar até as pernas pra cá. Fica até de boa aqui. Bem à vontade, né? Vamos bater um papo com vocês. E aí, meus queridos, acho que dá até para aproximar um pouquinho da câmerazinha, já que eu tô deitado. E aí, o que acontece é o seguinte. Passa aqui. Aí eu fico deitadinho. Deitadinho não, tô na cadeira, né? Aí, menina, agora sim. Aí, o que aconteceu foi o seguinte. Eu cheguei e falei, preciso ir pro Peru. Tem que ser antes. Apareceu uma pessoa lá de Londres e ela pegou e falou assim, professor, eu estava pensando. O senhor falou que precisava de uma pessoa para falar no espanhol com o pessoal. Eu falo muito bem. Inglês também. Viajo para muitos lugares. Falei, legal. O senhor precisa de uma pessoa que cuide das coisas e tal, não sei o quê. Eu me proponho. Falei, legal. Bom, vamos fazer então a viagem. Eu topo ir com o senhor lá pro Peru. Falei, legal. Aí a pessoa falou, olha, qualquer coisa eu vou até para São Paulo, né? E de São Paulo a gente vai. Eu vou de Londres para São Paulo, de São Paulo a gente vai junto pro Peru. Meu marido já tá sabendo, já avisei tal, não sei o que, tal, e assim, assado, tal. Beleza. Eu falei, poxa, legal, né? Só que eu ainda não tenho dinheiro. Eu tenho $2.000. E $2.000 não dá, gente, para comprar passagem, mais as coisas de lá. $2.000 dá para fazer tudo lá. Mas o problema é a passagem. A passagem não é barata, não. Tanto é que eu gastei R$3.500 por passagem. E é para gastar R$4.000 se eu fosse levar o cajado. E aí vocês vão entender o negócio do cajado. E a gente fazendo cálculo de cajado, o cajado é tanto tamanho, é tanto não sei o que lá, e cajado para cá e cajado para lá. Mas aí fomos. E eu falando para ela, calma. Passou um dia, falei, olha, ela me avisou assim à tarde, num dia à tarde, de manhã, nós fomos conversar à tarde. Então, tipo, hoje é quinta, 16 horas, ela me chamou ontem, dia 15. Hoje é quarta? Não, hoje é quinta. Hoje é quarta ou quinta? Já nem sei mais. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Então foi na terça. Na terça é isso mesmo. Na terça ela me escreveu, a gente bateu um papo, aí eu falei, eu tenho a live pra fazer. Ela falou, não, aqui já é madrugada, então não tenho nem como seguir a live. E foi. E aí eu peguei e falei assim, bom, o espiritual falou pra mim que eu não vou precisar mais ficar tantos dias lá. Já posso encurtar para 10, que eu tava pensando em 15. Muito bem. Aí, de repente, o espiritual falou assim, não, mas tem que ser para já. Cheguei para ela e falei assim, você poderia ir nessa sexta? Ela, como assim, sexta? Sexta eu tô falando como se fosse dia 17. Eu tô falando... Então foi, tipo, dia 15, ela entrou em contato, dia 16,
E já dia 17 eu já perguntei, já pode ir no dia 18? Que é sexta, né? Se é sexta, dia 18. É isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui. Isso, no dia 18. Ela falou assim, calma, não, pera lá, tem trabalho, tem minhas coisas, pera aí. Eu já tinha programado uma coisa com as crianças, tal, com os netos dela e tal. Eu falei, não, só tô perguntando. Por quê? Porque eu acho que vai ter que antecipar. E o espiritual chegou para mim e falou, você vai ter que antecipar. Então o espiritual pediu para eu ir. E eu peguei e falei assim, bom, então vamos fazer as análises e tal, ainda terça-feira, vamos fazer as análises e tal, vamos fazer uma simulação e começamos a ver passagem aérea e tal, não sei o que. Eu falei assim, olha, com aqueles meus $2.000 eu não consigo ir não. Só a passagem aérea tá comendo quase os $1.000, eu vou ficar com $1.000 dá para 15 dias, porque até então era 15 dias. E pro mês que vem. Então ia ser do dia 1º de novembro até o dia 15, coisa assim. Que a gente tava fazendo uma análise. Então de 15 dias. Vocês têm uma noção como é que a coisa funciona. Aí, olha só como é que é. Eu fui dormir. Antes de dormir nessa terça-feira, escrevi na madrugada para ela, ela já respondeu, não, peraí. E ela nem conseguiu dormir por causa da notícia. Eu falei, não, isso aí era para você ver amanhã. Acordei a coitada. Beleza. Chegou no outro dia. Na quarta-feira, que é hoje que eu tô gravando pra vocês, dia 16. Então começou dia 15, dia 16. No dia 15, depois que acabou a live, na terça-feira, eu fui entrar na minha conta do banco, tinha recebido um Pix de um valor razoável. Um valor que dá para comprar uma passagem aérea. Aí eu falei, agora lascou. A pessoa me deu dinheiro, fez o Pix, eu vou ter que viajar. Isso é o sinal de que eu tenho que ir. Deus, quando que eu tenho que ir? Aí eu tava entrando na internet, na quarta-feira, hoje, pra mim, né? Pra vocês é outro dia. Entrei na internet, e olhando aqui, olhando lá, ela, não, eu já vou comprar. Falei, calma. Não, veja aí se a gente pode ir nessa segunda-feira, no domingo ou na segunda-feira, e voltar no final do mês. Então a gente começou a ver dia 20, que era domingo, só que as passagens muito caras. Eu falei, então vamos jogar 21. As passagens diminuíram um pouco. E o retorno era para ser dia 31, mas a passagem muito cara. E o retorno dia 30, passagem boa. Então saindo de São Paulo na madrugada do dia 20 pro dia 21, chegando lá dia 21, em Cusco. Já indo, não para em Lima, já para em Lima, mas já vai pro outro avião para ir para Cusco. E depois, saindo de Cusco dia 30 e chegando aqui no Brasil de volta dia 31. Certo? Então eu fico um sábado sem falar com vocês. Uma semana e meia sem falar com vocês, praticamente. Mas eu vou ficar fazendo algum videozinho no bastidor. E outras coisinhas eu vou ver, tentar fazer extra, capaz de nem ter extra. Sei lá como é que vai ser. Vai estar explodindo o planeta e eu vou estar lá em Cusco vendo as coisas, seja o que Deus quiser, e sei lá como é que vai ser. Não tenho noção nenhuma de como será isso daí. Em todo caso, eu peguei e pensei com os meus botões. Pensei cá com meus botões, como diz o jargão. Bom, a pessoa me deu dinheiro. É o sinal que eu tenho de fazer, que eu tenho que ir. Cheguei pro seu Edson e falei assim, seu Edson, o senhor topa aí já nesse dia aí? Ele falou, eu topo. Falei, então vai ser o meu amigo que vai junto comigo. Tudo doido. Nós vamos tudo meio doido. Ele topou, então vamos. Aí, nesse mesmo dia, eu tava fazendo as compras, tudo bonitinho. E eu fazendo o cálculo tal, não sei o que do cajado, e tem que comprar mala especial, né? E por incrível que pareça,
Eu não comprei a bagagem especial. E eu ia comprar. Todas as simulações estava a bagagem especial. E a moça lá, a senhora lá falou assim, olha, eu se eu fosse você eu não compraria, deixa para comprar lá na hora, porque às vezes é diferente, às vezes você paga um outro preço e tal. Eu falei, tá bom, então vamos seguir a sua experiência, porque você viaja bastante e tal. Ela tinha acabado, ela fez uma viagem pro Nepal, coisa de 3 meses e tudo mais, ela viaja sempre. Até aí, maravilha. Ela conseguiu liberação do chefe dela para conseguir viajar, toque de caixa. Ela conversou sobre o negócio das viagens que ela fazia com os netinhos dela, trocou os netinhos dela para fazer essa viagem. Então que Deus abençoe muito você, trincheiro. Deus abençoe muito, muito, muito. Ela vai estar comigo, então ela vai ver eu falando isso através do vídeo, se ela for ver o vídeo, se ela conseguir. Tem fuso horário, tem um monte de coisa, tadinha. Vai penar. E aí, meus queridos, o que aconteceu foi o seguinte. Dentro dessa novela, eu comprei a passagem e saí. E saí para comprar as coisas. Comprei a bota para fazer a caminhada, que não é barato. Cheguei no shopping, falei, bom, vou comprar pelo menos uma nota de 100 deles, que vale R$200 nosso. Ainda falei pro cara, mas isso é muito alto, os caras não vão conseguir trocar isso aqui, um valor muito alto. Não, mas é o que tem, que não sei o que, é o que tem. Falei, tá bom. Então dá aí uma nota dessa, porque eu chego lá, vai que eu não consigo trocar, não consigo pegar o dinheiro, porque eu vou levar um pouquinho de dólar, mas e daí? E vou trocar onde? Não é assim tão simplesinho, né? O câmbio, essas coisas, não se troca assim tão, com tanta facilidadezinha assim, né? Mas vamos lá. Aí, o que aconteceu? Cargas d'água foi acontecendo a seguinte situação. Eu fui no shopping, fiz o seguro viagem, que eu não fiz no avião, achei muito caro. Cheguei lá, comprei a nota de 100, custou 200 pila. Nossa, caro pra caramba, uma nota de 100 sol e lá, PEN sol, sei lá como é que é. Paguei o seguro, mais 200 contos de seguro viagem, mas precisa, né, gente? Vai que acontece alguma coisa, tem que ter, torceu o pé, fez alguma coisa, tem que ter, né? É meio que obrigatório essas coisas, né? E comprei os tênis, 400 conto, 380, 400 conto ficou. E minha mulher falou, não, é isso aí. Aí eu cheguei no shopping, tinha um amigo lá, eu falei, nossa, encontrei esse meu amigo. Esse meu amigo falou assim, tô indo pra Peru. Eu falei, como assim? Você tá indo pro Peru? Tô indo quando? Esse tal dia. Como assim? Decidi hoje, comprei hoje a passagem, já não sei o que, já tô indo hoje. Falei, puta. Aí eu preciso comprar uma botina, cara, pra fazer subida de trilha e tal, não sei o que. Ele falou, olha, eu comprei um que chama Mac, não sei o que, MacBook, acho que chama MacBook, é um negócio assim. Eu comprei esse tênis, cara, esse tênis é muito bom, pode comprar que você não vai se arrepender. E eu tava olhando tênis de EPI, de indústria, sabe? Eu tinha olhado uns, mas era grande, parecia uma butinona, um negócio, rapaz, não tava bonito, sabe? E tava machucando o pé. Eu falei, eu não quero coisa que machuca o pé. Cara, eu coloquei aquela botina, esse tal do MacBook aí. Que botina maravilhosa. Gente do céu, eu cheguei aqui, já peguei o negócio de permeabilização que tem de sofá, já passei na botina, porque vai que chove, alguma coisa, para não pegar água na botina, não entrar água na botina, né? Então eu faço isso, eu passo esse negócio de permeabilizante nela, para não ter risco, né? Para não pegar água, não entrar água, né? Bater água e repelir água. Eu sou macaco velho, né? Eu compro pra isso aí, aqueles sprayzinhos, né? Tem pra sofá, eu uso até na cadeira aqui, mas eu uso ali também. E aí, beleza. Cheguei, liguei pro seu Edson, falei, seu Edson, precisa fazer isso também. E eu já tinha avisado dele, falei, seu Edson. E pá, não vai, ó, eu não, já conheço a peça, né? Ele gosta de fazer serviço para todo mundo. Então um dia ele tá fazendo negócio para um dia outro pro outro, dia pro outro, pro outro. Eu falei, ó, o senhor não vai fazer nada para mais ninguém a partir de agora, hein? Beleza? Beleza. Chego, ligo para ele, o que ele tá fazendo? Resolvendo o problema de óculos de uma pessoa.
Eu falei assim, ai meu Deus do céu, do céu, do céu. Ele vai deixar para tudo para depois, vai dar um enrosco, é a perua que pode quebrar, é não sei o que pode acontecer, e aí lasca tudo. Bom, mas vamos lá. No fim tá tudo certo, mas vamos lá. É que quando você pega coisa para Deus, você não pode fazer outras coisas. Isso é pessoa, nós precisamos aprender. Isso é uma regrinha, viu? Quando você vai fazer coisas para Deus, esquece todas as outras coisas. Você some tudo. Conta de telefone, conta de não sei o que, some tudo da sua cabeça. Fica só com as coisas de Deus. Se você não tiver capacidade de fazer isso, você vai ter sérios problemas para fazer missões com Deus ou para Deus. É assim que funciona. E aí, o que acontece é o seguinte. Eu terminei tudo, falei, olha, eu vou fazer as gravações e tudo, tal, o senhor precisa de alguma coisa, ó, amanhã, quinta-feira eu vou ter que fazer gravação, sexta-feira eu tenho que fazer gravação, e sexta-feira ainda o cara do partido quer falar comigo. Lá do assunto de Birigui. Então também vou lá conversar com o presidente do partido. E vamos andando. Meus queridos, chega no fim do dia, era coisa assim de 6 horas da tarde. Acho que é 6 horas da tarde, deixa eu ver aqui, 6 horas da tarde. Vamos ver aqui se era 6 horas da tarde. Chega às 6 horas da tarde, eu acho que era 6 horas da tarde. Vamos ver. Não, era 5h16. E aí? A Tequinha vai num sítio. A Tequinha é minha moderadora lá de Santa Catarina, que trazia as coisas do índio. E me traz um recado de uma senhorinha lá. Ela foi para benzer uma criança que tá com não é erisipela, é herpes zoster no corpinho, tadinho. Da criança, ela foi para benzer essa criança. E lá, chegando lá, uma senhora falou assim, eu quero sua bênção porque eu preciso partir, porque eu quero ir embora em paz. E aí, uns 2 dias antes, acho que uns 2 dias antes, eu tinha chego para ela e falado assim, ô Tequinha, você não vai passear um pouco lá para baixo não, andar um pouco? Ela, não, eu já fiz todas as minhas coisas, você não tem conta para pagar, um negócio assim, eu não lembro direito. Você não tem conta para pagar, não sei o quê? Ah, não tem conta para pagar. Poxa vida, seria bom você dar uma passeada lá na praça, por aí, porque vai que tem um recado aí. Porque eu já tinha pedido para Deus um recado. Então eu tinha pedido um recado e a pessoa mais fácil para receber recados é ela. Porque ela tem conexão muito grande com Deus, ela ama Deus muito grande. Então, para você conseguir ter recados diretos de Deus, você tem que amar Deus assim, de todas as formas. Acima de tudo. Você não pode pensar do dinheiro que eu vou precisar, porque se você pensar nisso, já era. Você não pode ter esse tipo de preocupações. E aí, isso aqui eu ia até passar no bastidor, mas eu falei, eu vou usar nesse vídeo de terça-feira, só para quem são aqueles alunos fiéis mesmo que vai escutar e vai ver, para aprender, né? Para virar um ensinamento. E aí ela foi no lugar e olha só o áudio que ela recebeu de lá. Vocês veem como é que é louco a espiritualidade. Porque até então eu ia de bata, olha só, eu ia de bata no aeroporto. Eu ia de bata. Eu ia levar a bata branca para o batismo e ia com o meu cajado para fazer esse negócio aí pro batismo, para mim ver a bolinha de luz e tudo mais. Essa era a minha programação. Até então era isso que eu estava imaginando que ia acontecer. E aí chegou bem hoje, depois de eu correr atrás do sapato, já ter comprado tudo, chegou isso que muda tudo. Vamos lá, escutem aí. Boa tarde, povo. Agora que eu pude entrar aqui no grupo, tá? Vou relatar
o que aconteceu hoje. De manhã, eu fui na clínica de fisioterapia, né, fazer atendimento, que fazia dias que eu não ia. E aí, durante a tarde, eu fui atender um chamado numa chácara próximo aqui da cidade de Lages. Atender uma pessoa lá. Muito bem. Chegando na chácara, fui atender o caso de uma criança que está com herpes zoster, como é que se diz? Herpes zoster, tá? Eu fui fazer benzimento na criança e lá, nessa chácara, tinha uma senhorinha já de muito tempo doente, uma senhorinha de muita idade. Não fui para atender ela, fui para atender a criança que me chamaram. Essa senhorinha faz muito tempo que não levanta da cama. Ela me chamou assim: venha cá, minha filha, eu preciso do seu benzimento para partir em paz. Antes disso, tenho um recado. Que dias atrás, a questão de 1 ou 2 dias, grande comandante perguntou a você se você não tinha um recado, se você não iria sair na rua, pagar alguma conta, fazer alguma coisa para receber algum recado. E você disse que não. Então, eis o recado que eu vou dar. Peraí. Agora, olha só a situação. Como que essa mulher sabia que eu tinha pedido isso para ela? Como que essa senhora sabia que eu tinha pedido o recado para Deus? Vocês estão entendendo como é que o espiritual é? O espiritual só é incrível. E ele faz essas loucuras. Não é de hoje, gente. Acontece direto. Então, quando eu falo para vocês que o espiritual ele tem um movimento muito intenso na minha vida, na vida de quem está comigo, é porque tem uma vida muito intensa de fato. E aí eles pegam e falam, não, porque né, eu preciso passar um recado tal, não sei o quê, porque eu tinha perguntado o recado. Para eu saber exatamente o que eu tenho que fazer. Se eu vou para batizar, se eu não vou para batizar. Se eu tenho que ir com a roupa, se eu não tenho que ir com a roupa. Porque eu perguntei pro espiritual, falei, e aí? Pro pirô eu sei que tem que ir, mas eu tenho que ir como? De como? Eu tenho que ir com a roupa, sem a roupa, de um jeito, de outro, como é que eu tenho que ir? Então essa era a minha dúvida. Eu jogo pro universo. Mas professor, por que o espírito não aparece um espírito e fala para você? Porque as perguntas que eu faço é para Deus e não tem um espírito que consiga pegar uma envergadura e vir daqui e passar. Como assim, professor? Não tem nenhum espírito? Até tem, só que é mais ou menos assim. Tem coisas que tem que usar mensageiros. Então, eu vou usar um mensageiro para dar um recado. Eu uso através de outro, porque ele testifica alguma coisa. Uma coisa é me passarem direto o recado e eu falar para todo mundo, olha, veio um espírito aqui e me falou. Quem que vai acreditar? Pouquinha gente. Ele pode estar mentindo, né? O espírito foi e falou para a velhinha lá, que falou para minha moderadora que ela passou o recado, que é o que está no áudio aqui. Então o que acontece? Nisso, testifica que é o espiritual sabendo de tudo que eu pedi, sabendo dos detalhes, sabendo de tudo.
E até uma senhorinha lá no meio da chácara, lá do asilo, sei lá da onde, toda estrupiada. Vocês estão entendendo? Sabendo. E aí? Aí vamos lá pro recado. Comandante confundido, não mesmo? Onde comprou bilhete de motor? Não é lá para onde tem de ir. Ou seja, não é lá que eu tenho que ir, não é lá no peru que eu tenho que ir. Pro que eu perguntei da roupa, eu tenho que ir lá porque é importante ir lá. Porque senão o espiritual não deixava nem comprar. Não ia aparecer uma pessoa dando o dinheiro bem na hora que eu tava para fazer o movimento. Porque aquilo para mim já foi o sinal. Eu falei, já é o sinal, vamos comprar. A pessoa deu dinheiro é para isso, então vamos usar para isso. São responsabilidades, meu querido. A pessoa foi para isso, vamos para isso. É para isso? Então é para isso. Só que chega agora e falou assim, não, mas não é onde ele comprou a passagem. Não é lá no Peru. E eu sei que não é no Peru. Eu sei que é lá no deserto. Eu já me vi várias vezes. Desde quando eu era jovem, eu já me vi lá. Eu já me vi lá. De quando eu era jovem, segurando o cajado. Mas o índio do Peru fez o cajado. Então eu imaginei que ele já tinha falado para mim que não precisaria ir no Peru. Que o mais importante era ir lá. Mas que eu poderia ir e que a nave, a grande nave, também estaria lá. Então eu falei, bom, se a nave já está em Peru, vamos lá no Peru, porque a nave está lá. Alguma coisa há de acontecer e vai acontecer. Porque, ó, eu vou falar um negócio pra você, nem se for para fazer jejum de uns 4 dias eu vou fazer. E vai acontecer e vai acontecer. Ah, essa viagem não vai ficar em vão, não. Não sei se vocês podem ter certeza. Eu vou até pedir para alguém gravar e depois manda para mim, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. E vamos. Então, realmente não é no Peru que vai ter todos os acontecimentos. Mas eu já estava na expectativa de ser batizado no Peru. Porque aí tudo já mudaria. Os milagres já aumentariam, as coisas já aumentariam. Eu já teria que começar a usar roupa de bata para sempre. Todos os dias. Mudou. Ainda não. A bata ainda não. Grande comandante. Eu vou puxar um pouquinho para voltar. Vou voltar um pouquinho. Onde comprou bilhete de motor? Não é lá para onde tem de ir. Grande comandante tem de ir onde está cuspindo fogo. Israel, Oriente Médio. O fulô, como canta ele. O fulô. Tá caindo o fulô, tá caindo o fulô. Que antepassados de índio grande lei de Deus escrita na pedra e daquele que assinou o seu cajado, Moisés e Deus, vai se manifestar no grande deserto, no grande monte, onde Deus se manifestou àqueles que vieram trazer a lei e a humanidade não as cumpriu. E agora o grande Pai, o grande Espírito, aquele que tudo criou, o que vocês chamam Deus, virá novamente. E através dele, com o grande comandante de cajado, será transmitida novamente todas as leis e todos terão que obedecer.
Aqueles que, por intermédio do grande comandante, não obedecerem às leis, a este será dado a grande graça de virem todos os anjos da grande nave e acompanhar. E do cajado sairá a força de Deus, a justiça de Deus para as suas mãos. E esta será manifestada. Doa a quem doer. Só não serão atingidos os filhos de Deus, aqueles que realmente amam ao Pai, aqueles que vieram para ajudar o grande comandante a cumprir a missão. Todos estarão lá nesse monte. E lá a grande arca se manifestará e será selada uma aliança, a grande aliança que outrora foi feita e que a humanidade, por ignorância, por desprezo a Deus, por esquecimento ao seu grande Pai, se manifestará novamente e será feita a nova e a grande última aliança. Todos os povos daqueles que já foram um dia grandes na grande cordilheira, lá estarão todos juntos. E todos juntos se unirão para fazer a grande aliança. E nisso, a velhinha, a vovozinha, deu o último suspiro nos meus braços. Tá bom, gente? É só isso que eu queria passar para vocês, tá? Então, uma boa tarde. Vocês conseguiram entender o grau dos recados? O grau das responsabilidades? Como que é maluco a coisa, como que é surreal. Se você falar para qualquer um, ninguém vai acreditar. Só que é o seguinte, a senhorinha lá, ela falou coisas que só a Teca sabe. Que só eu sabia. Só eu falei para Deus lá de cima. Infelizmente tem pessoas que pegam e falam assim, isso aí pode ser demônios pegando e fazendo não sei o quê. O duro é que uma pessoa que fala uma desgraça dessa, ela não vê um espírito e quer falar uma biroca dessa. Eu tenho dado sinais para todas as horas, todos os lugares. Eu venho falando para vocês o que tem que ser, como é que tem que ser, como é que era, eu vou dando sinais, vou dando pecinhas. Só que agora tá chegando, juntando de uma forma que não vai ter muito para escapar. É aquele caminho e aquele caminho, é aquilo e assim, e ponto final. Nem mais, nem menos, é aquilo e ponto final. Aí, ela ficou até sentida, ela falou assim, nossa, Ricardo, ô professor, eu devia ter saído na rua para pegar esse recado. Porque se pegasse o recado, o senhor não precisaria nem viajar, gastar o dinheiro que o senhor estava juntando para ir para Israel. Para isso. Mas, querida, o próprio recado já está falando que todos estarão lá. Então vai ter tanto dinheiro, que todos estarão lá. Todos estarão lá. Então não é meus $2.000 que eu vou conseguir ou coisa, gente. Mesmo porque a pessoa que deu, ela deve ter sentido para me dar o dinheiro da passagem, moço, porque foi o dinheiro assim, mas
Olha, o dinheiro deu para passagem e sobrou. No que sobrou, deu para comprar o tênis, deu para comprar as coisinhas que precisava. Mas assim, se eu tivesse calculado, não tinha dado tão perfeito. Eu poderia guardar o dinheirinho e falar assim: ó, isso aqui dá para comprar um ar-condicionado novo. Ó, isso aqui dá para comprar um negócio maravilhoso. Tô deixando a minha esposa, meu filho para trás e tô indo. Você acha que minha esposa não gostaria de passear? Mas ela entende. Porque eu tô cantando a bola sobre essa missão faz tempo. E eu tenho que ir, eu vou fazer. E vai ser importante para mim. Porque o povo, os incas, o grande povo inca, é o mesmo povo que esteve no Grande Egito, Antigo Egito. Quando houve a quebra do povo hebreu de quebrar a escravidão, e quando Deus pegou o povo hebreu e foi contra o próprio faraó, naquele exato momento foi a quebra do acordo que tinha para manter aquele povo. Tanto é que, depois daquilo, teve perseguições de destruição. O povo inca sumiu. Os maias sumiram. Foram dizimados os índios que viviam por ali. Foram expulsos dos seus lugares. O Antigo Egito deixou de existir. Não tinha mais, não teve mais. Sucumbiu todo aquele povo antigo. Sucumbiu por quê, professor? Porque tinha que acontecer. Chegou num prazo, num período e tinha que acontecer. Próximo ciclo. Agora nós estamos entrando no mundo da regeneração. E o mundo da regeneração, a gente pega e faz o ciclo tudo se repetir. E um dos ciclos se repetir é os grandes anjos, os grandes espíritos, virem para o planeta de novo e auxiliar na evolução humana. Ou seja, estar aqui no planeta, estes seres, os ETs, esses grandes seres, ou o nome que você quiser dar, espírito, o que você quiser falar, de novo com a humanidade, vivendo junto com a humanidade. Então nós vamos entrar num ciclo onde vai ter novas leis, novas regras, vocês escutaram aí, onde vai mesclar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Vai se incorporar a regeneração e dali, a partir dali, vai instituir tudo o que precisa ser instituído para a evolução e para o crescimento da humanidade do jeito que tem que ter para aquele período de 1000 anos com o governo de Jesus. Ou seja, um governo de amor. Nisso, todas as guerras deixam, todas as coisas acontecem, tudo mais deixa de existir, tudo mais resolve-se. Agora tenta entender a situação dessa missão. Ir pro Peru, tranquilo. Isso aí é mamão com açúcar. Ir lá pra Terra Santa, para que o Oriente Médio, onde tá pegando fogo, onde falou tá cuspindo fogo, não foi isso que o termo foi usado? Cuspindo fogo. Eu vou para um lugar onde tá cuspindo fogo, pegar um cajado e falar, eu sou o fulano de tal. Rapaz, de duas uma. Ou vão acreditar ou vão me destruir. A probabilidade de eu receber pedrada e tentar me destruir é gigantesca. Gigantesca. E eu vou ficar em Cusco do primeiro dia em Peru até o último dia de Peru. Posso fazer uma viagenzinha ou outra, andar para um lugar para o outro. Eu vou sair andando procurando uma tribo, sair na cidade andando. Vou em sentido de Machu Picchu. Vou caminhando, vamos fazendo. Eu vou encontrar um índio no meio da estrada, vou conversar com ele e nós vamos fazer alguma coisa. E eu sei que vai ser à noite, porque eu já vi a cena de um lugar assim com uma bola redonda, a gente sentar em volta, um fogo e ficar conversando e tomando o chazinho e começando a
Mas não era um lugar de centro da cidade. É um lugar para isso, para a gente confraternizar. Se o índio chegar e falar assim, eu quero tanto para fazer isso, não quero você, índio. Vai ser um índio que vai fazer por amor. Esse vai ser o índio. Juan, não sei se você está me ouvindo, se está me vendo, mas se puder estar lá em Cusco, meio caminho já andei. Se puder com o seu pai estar lá, não sei se está vivo, porque eu só sei o seu nome, o Juan. Depois eu vou mandar colocar até o vídeo dele para vocês verem. Ah, vai estar lá no bastidor, eu vou colocar lá no bastidor, porque já está publicado no bastidor, mas está oculto, quando o índio fez um videozinho para mim. Depois eu vou mostrar para vocês como é que foi, o que é o vídeo dele e tal. É bacana, né? Bonito de ver. Vou dar esse presente para vocês, tá bom? E quem sabe eu posso programar até para terça-feira. É verdade. Pode ser o vídeo de bastidor da terça-feira. Eu vou fazer isso aí. O presente para vocês de terça, porque eu tô falando à noite para vocês. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Depois eu vou decidir isso aí, eu vou ver isso aí. Porque eu não vou ter como gravar o bastidor na viagem. Então, não vou saber como é que vai ser a internet lá, se vai ter, se não vai ter, se é, se não é, como é que é. Então fica isso aí, né? Já sei que um dos dias eu consigo mandar alguma coisinha pra vocês. Ei! Gente, então tem essas coisas da espiritualidade. Não sei como é que vai ser, O espiritual não deixa mostrar muito, não deixa ver muita coisa. Do fundo do coração, quando você ouve uma coisa dessa, tenta imaginar, tenta se colocar no meu lugar. Todo mundo no meu lugar falaria que eu sou um biruta. Deixar uma barba crescer, um cabelo ficando um personagem. Só que quando você pega um recado desse, você não tem como falar negar. Ah, mas tem um demônio te usando. Vai começar a conversinha de novo. Tudo é desculpa. Tudo é desculpa. Desculpa, cara, mas não tem jeito. Só se os demônios estão rodeando eu aqui, eu não tô vendo. Pô, você tá me chamando do quê? De cego, cara? Não dá, né? Então nós temos algumas situações, alguns casos, algumas coisas mais delicadas, algumas coisas mais pontuais, que nós temos que ter um pouquinho de cautela. A viagem está acontecendo. Eu queria que fosse umas 10 pessoas comigo. Eu vou falar para você, eu ia ficar tão feliz se fosse umas 10 pessoas comigo. Se tivesse umas 10 pessoas comigo, ia ficar uma felicidade sem tamanho. Ou se ia. Mas nem sempre é do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja. Não sei nem se vai chover, se não vai chover, se vai estar tempo bom, se vai estar frio, se vai estar calor, que raio que vai estar. Porque por mais que tenha virando um tempo mais de calor, nós estamos entrando no verão, mas o tempo tá maluco, né? E aí? Agora, nada impede de eu chegar lá e arrumar um outro cajadinho pro seu Edson, por exemplo. Pode ser. Nada impede de aparecer a bolinha de luz que eu tanto quero. Nada impede. Nada impede da gente montar na nave e dar um passeio por aí maluco. Nada impede. Nada impede de ter tantas maluquices, mas pé no chão. Gente, vocês conseguem entender a situação? Agora vamos fazer reflexão do áudio da Tequinha. Passar uma lei, explicar as coisas, levantar um cajado, soltar raio para cá, soltar raio para lá. Um presidente dos Estados Unidos vai falar assim, isso aí é meu inimigo, o que é isso aí? Os muçulmanos, coisas, não vão acreditar, vão falar, não, nós temos que testar esse cara é mentira. E aí? Do fundo do coração, vou falar uma coisa para vocês, nem eu acredito. Ó, por mais que tenha um áudio desse, que não é um, são vários que aparecem. Por mais que aparece áudio atrás de áudio,
coisa atrás de coisa, eu não consigo acreditar. Eu vou levando. Eu tô empurrando com a barriga. Eu chego e vou dar corda. É igual um negócio de birigui. Neguei. Ah, tá bom, espiritual, eu vou. Tem que ir lá pra aquela região, eu vou. Eu vou. Neguei. Mas neguei com força. Chegou na hora, aconteceu de um jeito que eu não tenho como falar não. Sou obrigado a ir, sou obrigado a fazer, sou obrigado a pegar. E aí? Como é que vai? Entendeu? E aí? Pois é. Cenas do próximo capítulo. São coisas que acontecem, de fato. Só que ao mesmo tempo é tão surreal, que, gente, eu que prezo o racional, brigo comigo mesmo todos os dias. Eu falo, é muita loucura para minha cabeça. Só que são loucuras testificando. São loucuras que eu não tenho como negar, falar assim, não é Deus não. Não pode ser Deus. Não é Deus, não. É mentira, é farsa. Mas aí não é. Mas não sei o que lá. Blá, blá, blá. Professor, perguntas. Infelizmente eu não vou poder abrir pergunta para vocês hoje, porque eu não vou estar ao vivo mesmo, né? Só se eu pegar um hotel que a internet for o máximo. Aí eu entro ao vivo de qualquer lugar de lá, gente. Se eu conseguir entrar ao vivo, você pode ter certeza que eu vou entrar. Vai ser, assim, maravilhoso. Mas vamos lá. Professor, primeiro, por que o espiritual não deixa você saber de tudo? Porque eu posso fugir, esquecer, eu posso negar, eu posso fazer um monte de coisa. Segundo, qual é a probabilidade de ser espíritos ruins ou zombeteiros fazendo coisa com você? Gigantesca. Se eu não enxergar espíritos. A partir do momento que você enxerga espíritos, o espírito não tem como maquiar a luz. Espírito de luz tem luz. Espírito sem luz não consegue ter luz, fingir ter luz ou criar uma luz paralela, uma luz que não existe. Então, meus queridos, não se enganem. Dá para saber? Sim, segundo a situação. A energia de um espírito trevoso é totalmente diferente de um espírito de luz. Espírito de luz emociona. Espírito de luz dá paz. Espírito trevoso dá medo, dá frio na barriga. São coisas. Hoje mesmo, fui na minha mãe para buscar uma balança. Quem que estava lá? Uma tia, aquela filha da minha avó que faleceu, que eu fui lá em Jaú, estava lá. Eu falei, olha como é que o universo faz. Sem eu saber, eu consegui ver ela. Matei a saudade dela. Que coisa, não? Que coisa. Que incrível. Cenas do próximo capítulo, como eu sempre digo, são coisas impressionantes. Então o espiritual vai fazendo todas essas manobras, tudo isso daí. E olha que eu peguei e liguei ainda pro cara que ia pagar a viagem do Peru. Falei, você não quer ir? Eu já tenho o dinheiro da passagem, se você quiser ir, vamos lá. Ele falou assim, não dá, professor, eu tô sem dinheiro mesmo. Seria muita imprudência eu pegar o dinheiro, 10 mil, e fazer uma coisa dessa. Não posso, mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Seria muita imprudência. E aí eu peguei e falei assim, não, realmente. Aí eu falei, mas o que tá segurando? Ele foi e me explicou. Ele falou, olha, professor, eu vou explicar para o senhor. O juiz bloqueou a conta da minha empresa. E não é nem do dinheiro, porque se eu pudesse pegar o dinheiro,
Se eu pudesse emitir nota fiscal, eu conseguiria fazer com que ela me desse uma duplicata, me desse um cheque, eu ia trocava isso aí e conseguia viver. Ela bloqueou, e são grandes empresas, são multinacionais, são empresas gigantes, que eu presto serviço. E eu não consigo receber porque eu não consigo emitir nota, porque ele bloqueou isso, o juiz bloqueou isso. Eu falei, como que bloqueia isso? Ele falou, então, cara, ninguém consegue entender isso. O juiz foi de uma irresponsabilidade que ele destruiu a minha empresa, ele está minguando a minha empresa, parece que é o prazer dele destruir minha empresa. O juiz pegou e fez, e sem querer saber das consequências, o que é. Eu tenho um monte de funcionário, eu tenho contratos para cumprir, eu tenho as coisas. Já estou trabalhando sem receber 2 meses, 3 meses, 4 meses nessas empresas. E está represando, e está lá represando. Eu falei, rapaz. E ele falou, não, eu já estava na minha cabeça já de separar tantos mil pra gente ir junto, pra tal, não sei o quê. Falei, não perca por esperar. Nós vamos para outro lugar, alguma coisa você vai fazer. Quem sabe esse cara consegue pagar até um salário para mim tirar da minha cabeça as preocupações. E quem sabe ele, em vez de pagar o tanto que ele ia pro Peru, ele paga para Israel, por exemplo. Aí eu vou de bata. Aí eu vou com o cajado. Aí. Só que ir nessa guerra aí, não tá pousando nem avião, como é que faz? Eu vou pro Egito? Vou pro Egito, do Egito eu vou por terra pra lá? Rapaz do céu, só Deus na causa. Só Deus na causa. Porque se o cara falou que eu tenho que ir lá pra terra dos antigos, eu tenho que ir pro Egito. O único lugar que não vai estar bombardeando lá caindo é o Egito. Vou pro Egito e vou de terra. Vou de carro. Faço passeio nas pirâmides e das pirâmides vou subindo. Porque aí eu consigo ver alguns lugares onde não tá tendo guerra. Esses Monte Sinai, Monte da Galileia, essas coisas toda louca. Aí não tá. Onde tá tendo é na cidade, não tá tendo nesses lugares. Ah, mas tá tendo no Muro da Lamentação. Eu não quero nem saber do Muro da Lamentação. Deixa os lamentar lá, o povo lamentar pra lá, o quanto que quiser. Então, às vezes, tem coisinhas que é pra ser uma coisa e transforma em outra. Vocês estão entendendo como é que o espiritual é maluco? O cara falou, eu vou pagar a sua passagem, você vai comigo. Eu já falo, beleza, uhul, tava dando certo. Chegou um amigo, falou, professor, vou te dar tanto, isso aqui dá pra você ir viajar. E dava mesmo, dava pra ir voltar umas 10 vezes. Só que aí foi o valor exato para comprar a casa. Eu falei, então esse valor não era para pra viagem do Peru, era pra casa. E aí chega esse dinheiro que chega para comprar passagem. Eu falei, rapaz, agora nós vai mesmo e vamos tocar o porrete, vamos que vamos. Iuhu, iuhu, e vamos que vamos. Só Deus na causa. E vamos que vamos. Vocês conseguem entender como é que é maluco essas coisas? Então Deus faz o movimento, o cara acredita que é uma coisa. Aí eles ficam em dívida comigo porque o espiritual mandou andar. Aí dessa dívida que tem aqui, ele vai me pagar de outra forma que eu preciso, de outro jeito, que vem pra cá, que vai pra lá, que vai pra cá e vai pra lá. Você consegue entender essa mensuração ou não? São coisas que a gente acha que é uma coisa e é outra. Eu vou pra um caminho, surge outro caminho. Eu entro numa portinha, essa portinha não é uma portinha, vira um portão gigante. Então eu tô indo pro Peru, sei lá o que vai fazer. Se não acontecer nada, não aconteceu, tá bom. Tive uma experiência linda. Conheci um outro país. No mínimo isso. Mais uma experiência. Vou conversar com o povo da rua, tentar descobrir, entender como é que esse povo vive, como é a cultura deles, como é que não é. Vou perguntar do povo que vive lá, como é que funciona, como é que não funciona. Como é que faz, como é que não faz, como é que... E aí vai. E vamos que vamos. Por que não? Ué. Não é? Por que não? Simples assim. E vou daqui, vou de lá, vou daqui, vou de lá, vou pra cá, vamos embora. Vai que vai, vai que vai. E vamos que vamos. E seja o que Deus quiser. E minha preocupação era de bata, aí eu tava com uma preocupação. Olha como é que é. Deus é. Às vezes a gente joga coisa no universo e o universo muda para corrigir e falar assim, fica tranquilo. Porque na minha cabeça, assim,
Lá, gente, faz 10 graus de temperatura. 10 graus e a noite esfria. 10 graus é de dia e a noite esfria. Então a noite vai menos 5, menos 0 lugar. Lá numa montanha, moço. E eu chegando para Deus, falando assim, mas Deus, como é que eu vou fazer? Não tem condição, não tem cabimento. Como é que eu faço? Eu vou passar frio? Porque eu vou estar de bata. E como é que faz? Aquela batazinha não vai aguentar esse trem congelante aí, não. Eu vou de bata, eu tô lascado. E aí? Já pensou? Vai entender se o espiritual falou assim, não, na bata você não vai precisar, não. Mas mesmo assim eu vou com esse tipo de roupa. A roupinha aqui que eu arrumei, tal, bonitinho, que eu arrumei, que a dona Teresa fez pra mim. Opa, essa roupa eu vou. Isso aqui vai ser meu uniforme. Claro, vou pôr um casaco, tal, não sei o que, mas vai ser padrão. Se tiver roupa de peruano, vou usar roupa colorida, tudo maluca, vou usar aquelas peles dos bichos, vou usar. Precisar usar alguma outra coisa, vou fazer, vamos. Opa, por que não? Conhecer a cultura, conhecer todas as coisas, como é que o povo inca vivia, pedir para os índios antigos contar histórias para mim, de como é que era aquele povo, como é que não faz, como que eles fazem um chá, vou tentar aprender, vou perguntar como é que não é. Quem sabe eu aprenda tudo isso aí. Quem sabe eu adquira alguma experiência, entenda das ervas, entenda das coisas. Alguma coisa vai acontecer. Porque olha só como é que é. O índio peruano, ele era da parte do deserto, que é a parte de trás do Peru. E eu, para ir para a parte de trás, eu tenho que ir para Lima. De Lima eu consigo ir para Nazca para ver aqueles desenhos, coisa que para mim não tô nem afim de ver. Mas professor, cara, não me deu vontade. Aí você vai lá conhecer Machu Picchu, cara, ver aquelas pedras para mim também não deu vontade. Mas o espiritual falava para eu ir para Cusco. O que eu vou encontrar em Cusco eu não sei, mas que é para ir para Cusco é para eu ir para Cusco. Então eu vou para Cusco. Ah, mas lá tem a terra colorida. Não quero saber de terra colorida, não quero saber. Vou chegar lá, vou ver o que dá pra fazer. Ah, tem um dinheirinho pra fazer um passeio? Então vamos fazer um passeio. Vou chegar lá no hotel e perguntar o que tem passeio espiritual aqui. O que vocês têm de espiritualidade? O que vocês têm de coisa aqui de espiritual? Consigo conhecer alguma tribo, algum índio mesmo, pajé? Eu quero encontrar um pajé. Eu preciso conversar com um pajé. Fala pro pajé que o grande comandante está aqui. Preciso falar com o pajé. É isso que eu vou fazer. Conversa daqui, conversa de lá, vou perguntar para aqui, vou perguntar para lá e vou fazer isso aí. E seja o que Deus quiser. E há de querer, ué. Porque como é que faz? Né? Então, gente, dentro dessas maluquices, o que a gente pode aprender com o espiritual? Nada é como a gente imagina. Tudo é transformado. Tudo sofre uma mutação louca. Tudo sofre assim uma coisa bizarra. Tudo sofre assim uma maluquice sem tamanho. Tudo sofre assim uma maluquice que não tem para onde ir, não tem para onde voltar, não tem para como ir, como voltar. E vai. E foi, e é. Vocês conseguem entender como é que a coisa é? A gente acha que é uma coisa e é outra. Eu achava que eu ia para Birigui e fazer um negócio, de repente aparece a casa. Eu achava que ia não sei o que, aparece outra coisa. Eu achava e é tudo outro. Acha uma coisa e é outra coisa. Acha uma coisa e é outra coisa. Acha uma coisa e é outra coisa. Acha um é outro. Acha um é outro. Consegue entender como é que é a coisa?
Pois é. Pois é. Então nós temos coisas que nós não vamos entender. Nem eu consigo entender e nem eu consigo saber. Quanto mais pessoas mais simplórias, pessoas mais inocentes, pessoas mais, né? Consegue entender? Então é nesse sentido. Nesse sentido. Então, meus queridos, o recado que eu tenho que dar para vocês, o ensinamento que eu tenho que dar para vocês hoje, na aula de hoje, é: não menosprezem portas pequenas. Não menosprezem pequenos detalhes. Seja um especialista de pequenos detalhes e saiba juntar pecinhas do quebra-cabeça. É crucial para a grande evolução de vocês. Não duvidem de nada. Acreditem que Deus pode fazer tudo e de tudo. Não achem que você sabe o que é e o que não é. Tudo será aprendizado e tudo vai virar algo mutável. Coisas que é, pode não ser. Coisas que não é, podem ser. As coisas são malucas, as coisas são totalmente, como que se diz, em metamorfoses, em mutações. E dentro dessas metamorfoses, dessas mutações, nós vamos caminhando, galgando e vamos conhecendo outras coisas. Exemplo. Eu comprei um tênis preparando para grandes trilhas. Posso não usar. O tênis que eu comprei para a viagem do Peru, por exemplo, vou dar alguns exemplos para você. Pode não ser para o Peru. Pode ser para uma outra coisa que eu hei de fazer em outro momento, em outra situação, em outra oportunidade. Consegue entender? Como a bata que era para usar já é para uma outra situação e outra oportunidade. Ela transformou. Eu acreditava que era ali. Passou mais para frente. O batizado que eu achava que ia vir a bolinha de luz e me batizar, pode acontecer, mas de forma diferente. Não do jeito que eu imaginava. Afinal de contas, o índio ia estar me acompanhando. E por que não estar acompanhando? Entende? Não deixem de entrar em pequenas portas. As pequenas portas são aonde surgem os grandes movimentos. Eu acreditei no negócio do Peru e o Peru está se realizando. Se eu não tivesse acreditado, não ia acontecer. Se eu não tivesse acreditado em fazer o que Deus mandou, eu não teria feito atendimento lá em Birigui, não teria conhecido aquele mundo de gente, não teria acontecido o que aconteceu daquele mundo de gente ficar com ódio de mim, para separar um grupo, para pegar e ficar só os 3 melhores e selecionados, para que eu pudesse fazer um outro trabalho que eu ainda não sei o que vai ser, porque eu não sei, mas eu sei que vai ter, porque depois tudo encaixa e vira uma coisa tão linda e maravilhosa. Então quando a gente vai fazendo um movimento e vai deixando fluir, vai deixando fluir, vai deixando fluir, Deus vai nos tocando. Eu acho que hoje é um momento muito bom para fazer uma conexão com Deus. Ó Pai, eu vou fazer como se eu costumo fazer para vocês aprenderem também como é que eu conecto com Deus, tá bom? Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Tem momentos que eu me sinto tão só. Tem momentos que eu me sinto tão perdido. Tem coisas que surgem do nada que eu tenho que sair correndo e fazendo as coisas.
Tem mudanças que aparecem assim de um dia para o outro. Algo que podia ser programado, de repente é para amanhã, é para ontem. Oh, meu Deus. O desespero que eu tinha de não conseguir arrumar o dinheiro para passagem. E aquela cobrança dentro da minha alma estava cobrando, Deus. O Senhor acalmou a minha alma falando que a missão grande não era lá. Calma, filho, não é lá. Sua missão vai ser lá onde está pegando fogo. Oh, meu Pai. Mas e o sentimento que eu tinha de que eu preciso ir para o Peru? Eu vou saber o que é, ainda não sei, mas eu saberei. Oh, Deus. Oh, Deus. Peça para que um anjo dê a mão para mim, para que possa me guiar, Deus. Não me deixe cego nesse mundo. Não me deixe cego nesse caminhar, Deus. Ampare os meus caminhos. Permita que não só uma pessoa, mas mais pessoas recebam recados igual a Teca está recebendo. Para que não se passe como se fosse só ela. Porque daqui a pouco vão até acreditar e falar que ela está mentindo. Que a gente já fez teste disso e não mente, viu? Oh, Deus. Permite e dê autorização que mais pessoas tenham essa oportunidade de receber do recado de uma pessoa que vai desencarnar. Como essa senhorinha que desencarnou logo nos braços dela. Já não é a primeira vez. Foi o padre que desencarnou nos braços dela. Foi uma outra pessoa que desencarnou nos braços dela, mas essa. Bom, meu Exu Apocalipse, né? Oh, Deus. Obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tudo. Que os anjos digam amém. Amém. Obrigado, Pai. É mais ou menos assim que eu converso com Deus. É mais ou menos assim que eu recebo e sinto a energia de Deus. É mais ou menos assim que eu faço quando eu estou no quarto, quietinho, conversando com o Pai. Aí eu converso e às vezes dá um pouco de saudade. Aí quando dá um pouco de saudade, a gente pega e joga o sentimento. Oh, Pai, que saudade que eu tô de você, Deus. Vontade de dar um abraço, Deus. De estar junto com Deus. Eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou voltar. Não é fácil cumprir missões nesse mundo. Jesus também chorou como eu chorei. Jesus também sentiu como eu sinto. Lembrar dos céus dói mais que um espinho na cabeça. Mas cumprir as ordens e missões de Deus, como diz o livro de Allan Kardec, é como se fosse algo irresistível, que não tem como resistir. Só espero ser digno de cumprimento das missões. Não sei até onde vai e o que há de eu fazer e preciso fazer. Provavelmente minha vida seja ceifada para não alongar mais, por terminar a necessidade. Mas eu vou conversar com Deus, porque hoje mesmo, ontem, na live, inclusive na live de terça da passada,
uma moça chegou e falou assim: olha, professor, eu preciso passar um recado para você. E o recado foi que ela tinha me visto aparecendo na notícia que, olha, o professor morreu assassinado, que alguém tinha me matado. Me martirizou. Oh, morreu. Isso pode acontecer quando eu tiver um pouco mais velho, lá na frente, pode acontecer. Para martirizar, para alguém que não acredita, que não gosta, para gravar mais ainda os ensinamentos que eu passar. Pode acontecer. Mas eu vou pedir para Deus testificar isso não com uma morte. Foi bom eu ter recebido esse recado, esse aviso, porque agora eu posso pedir para Deus trocar isso por uma coisa um pouco mais eficiente. Para que Deus permita e possa me deixar falar, anunciar com muita antecedência o dia que eu vou desencarnar, a forma que eu vou desencarnar, como Chico fez, falando que ia desencarnar num dia de grande festa. E que no dia que eu possa chegar ao Pai, possa uma grande nave, como aconteceu em tempos com Elias, subir o meu corpo para os céus, para que ninguém tenha o meu corpo nesse planeta para ficar adorando e idolatrando. Por isso que se retirou o corpo de Elias, se retirou o corpo de Jesus, que ninguém sabe onde foi parar o corpo de Jesus, e de outros, para que não virem deuses na terra. Que Deus nos abençoe. Me perdoa não ter ensinado muitas coisas para vocês. Peço oração para vocês, para que façam oração pedindo para que Deus permita que eu encontre um índio que eu preciso encontrar. Pode não nem ser o Juan, eu acho que vai ser. Que Deus abençoe que seja ele. Eu ia ficar numa felicidade tão grande. E que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Jamais a verdade absoluta. Somente um prisma, um relato. Namastê, meus queridos. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Amém.